sou o Valdir do Som, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube para mais um tema. Eu sou um apaixonado por questões ligadas à saúde, questões ligadas à educação. Então eu vou estar colocando aqui para a gente estar pensando um pouco, um tema hoje voltado à educação. E o nome, o título, que eu estou dando para esse vídeo é 5 dicas para se prestar atenção ao ensinar. Você já deve ter se deparado, ou já viu pelo menos, situações onde você tenta fazer uma criança lá aprender alguns conteúdos e ela apresenta uma certa dificuldade. Tem algumas coisas que podem estar ajudando a você a transmitir o conhecimento que você está buscando para aquela criança. E, obviamente, há muitos deles. Mas para esse vídeo aqui, vou estar colocando 5 coisas que julgo serem importantes, você pode depois dar a sua avaliação também, para as crianças que aprendem, mas apresentam uma dificuldade não num nível muito profundo, tá? E você vai ver assim que não são coisas assim muito complicadas. Porque a gente às vezes se depara com uma situação bem desagradável, bem desconfortável. Há pessoas que dizem assim: eu ensinei, você não aprendeu, mas eu ensinei. Bom, pensemos por um instante. Se você ensinou e o outro não aprendeu, então a tarefa não foi concluída, correto? E veja, tem uma outra questão. Ensinar pode ser até difícil, mas é muito mais fácil do que aprender. Para você aprender, você precisa colocar em funcionamento uma série de questões que você já tem que ter dentro de você, né? Por exemplo, você tem que lidar com memória, não só a memória já existente, mas também a memória de memorizar nesse instante símbolos. Já imaginou a dificuldade que é para uma criança memorizar palavras, escrever palavras? São signos, são desenhos, né? Você tem que fazer o desenho de tudo isso. Uma vez eu fiz um experimento com alguns pais, algumas mães, que estavam reclamando muito que a criança não prestava atenção, não aprendia. E aí nós colocamos então para que aquelas mães, aqueles pais, memorizassem algumas palavras escritas numa outra língua diferente, portanto do nosso, aqui do Brasil, do português, numa língua diferente. Foi lida, foi dito o vocabulário, o que significava. Isso estava numa lousa, aí foi apagado e passado 10 minutos pedimos para que as pessoas tentassem dizer como se escrevia, o que significava. E qual não foi a surpresa, obviamente, assim, poxa, a gente também não sabe. Daí foi possível compreender que para aprender é uma tarefa assim, que exige uma certa dedicação. E foi por causa disso, acho que provavelmente, que eu pensei então essas 5 dicas. Mas então vamos lá, a primeira. A número 1, eu acho o seguinte: você não pode ter pressa. Não tenha pressa. Essa é a primeira dica. Adultos vivem correndo de um lugar para o outro o tempo todo, como se não fosse dar tempo de fazer tudo o que precisa dentro de um dia de 24. E às vezes não dá mesmo, nós sabemos. Mas para aprender, eu preciso ter um pouco de foco. Eu preciso estar ali, eu preciso persistir, eu preciso ter paciência e eu preciso ter tempo. Portanto, se eu fizer alguma coisa com muita pressa, eu não vou gerar o aprendizado, obviamente. Você já talvez tenha passado pela experiência, pela situação de tentar fazer um aprendizado rápido. Bom, às vezes você pode até ser mais bem dotado, mais bem dotada e consegue. Mas normalmente nós, mortais comuns, temos uma certa dificuldade do aprendizado assim rápido, né? Não, precisamos do tempo, persistir, às vezes temos que repetir e vamos para frente. E também não podemos nos esquecer que é a questão do ritmo. Cada um aprende num ritmo diferente. E isso é fundamental. Por quê? Veja só, quando a gente fala de ensinar e de aprender, bom, a gente fica imaginando assim: para eu ensinar, o processamento é rápido. Para eu aprender, é claro, como nós já dissemos, assim, ele é mais lento. Claro,
Então, o que eu vou ter que observar? Qual é o ritmo que aquela pessoa, aquela criança ou adolescente, ele está aprendendo. Para exemplificar, eu estava pensando aqui agora na bicicleta. A bicicleta, ela tem um volante, né, que é aquela por onde passa a corrente, aquela maior, e tem atrás outras pequenas circunferências, né, a chamada catraca, por onde também a corrente circula. Se você observar uma bicicleta em movimento, o que você vai descobrir? Enquanto uma roda, né, o volante dá uma volta apenas, a catraca, aquela menorzinha, pode ter dado 2 ou 3 voltas no mesmo tempo que o volante. Então, temos aí pessoas que aprendem na rapidez daquela catraca pequena, rapidamente, e temos pessoas que aprendem num outro ritmo, naquele do volante, mais devagar, mais lento, mas também aprende. Daí surge a questão de nunca se comparar uma criança com outra e também não comparar irmãos entre si. Por quê? Porque primeiro que não faz sentido ficarmos pensando em ritmos diferentes e fazermos comparações. Não é assim. E também não é uma boa estratégia de ajuda, porque acaba gerando sentimentos de rejeição, sentimentos de fracasso, de baixa autoestima. Então, assim, não é necessário, também cria conflitos. Então, assim, evita comparações. Tenha sempre em mente que o ritmo, ele pode ser diferente. Tá? E o segundo item que eu estava pensando, assim, é de você verificar onde é que está o foco. O que isso poderia então estar significando, né? Que o nosso cérebro, ele trabalha com uma quantidade de estímulos muito grande, tudo simultâneo. É uma máquina poderosa, nós sabemos. E muitos estímulos são captados a todo instante, mas há uma seleção disso daí. Eu vou reter com um pouco mais de facilidade aquilo que eu estou mais concentrado, mais atento, correto? Então, vamos dar um exemplo. Estou aqui falando e se você estiver olhando para mim, me ouvindo de fato, você tem um foco em mim. Vamos chamar isso de figura. Aqui à minha volta tem outros estímulos, que vou chamar de fundo, porque você não estaria observando isso daí. No seu ambiente, aí onde você se encontra nesse instante, também você está lidando com outros estímulos. Pode ser estímulos auditivos, visuais, qualquer que seja ele, mas existe uma quantidade de estímulos que seu cérebro também está absorvendo. Se você continua com o seu foco aqui em mim, então eu sou figura e todos esses estímulos são fundo. Mas experimente escolher um outro estímulo para ser figura e trocar de lugar. Por exemplo, digamos que você resolva prestar atenção em algo que está aí do seu lado. Em vez de prestar atenção no que eu estou dizendo, em vez de ficar olhando aqui para mim, de repente alguma coisa te atraiu a atenção e você passa a olhar para aquilo. Eu passo a ser fundo, tudo que eu estou falando é fundo e aquilo sim passa a ser figura para você. Ou seja, figura é o nosso elemento principal. Então, a nossa memorização, como ela é baseada numa coisa de concentração, de atenção, eu vou ter mais facilidade para memorizar aquilo no qual eu estou prestando atenção. Então, se nesse momento você tirou o foco de mim e levou para outro lugar, eu virei fundo e essa outra situação, essa outra coisa virou figura, você vai memorizar menos, ou talvez nem memorize aquilo que eu estou falando, não vai reter, não vai prestar atenção. Isso é muito comum em palestras, né? Fica até uma coisa assim cômica, engraçada. Às vezes você está lá ouvindo uma palestra, a pessoa diz assim para você: o que foi mesmo que aquela pessoa lá falou, né? Eu não entendi direito. Aí você olha para ela e assim, também não estava prestando atenção, porque nós desviamos com muita frequência o nosso foco. Daí, quando você volta para o aprendizado da criança, é muito importante você tentar estar sempre observando assim, onde está o foco dessa criança? Ela está me ouvindo? Apesar de estar me olhando, ela pode não estar me ouvindo.
ela está concentrada no que ela poderia estar pensando. Se ela está apresentando alguma dificuldade de retenção nesse aprendizado, nessa memorização, deve-se desconfiar de algumas coisas. Tá, nós vamos falar daqui a pouco sobre ansiedade, mas por enquanto, vamos pensar apenas assim, uma criança que tem um ambiente familiar ruim, sai de casa, presenciou uma certa quantidade de brigas, teve lá uma certa quantidade de problemas, ou desconfia que os pais estejam se separando, aí ela vem para a escola. Durante a atividade, né, que você está lá passando por uma criança, ela pode estar com o pensamento nisso daí, preocupada. E, obviamente, assim, a capacidade dela de raciocinar diminui bastante em situações assim. Então, é possível que ela apresente alguma dificuldade de aprendizagem nesse momento. Vamos para número 3. Segurança e afeto são sempre melhores companheiros do que o medo. Vou contar uma história aqui para vocês. Estava atendendo no meu consultório uma garota, uma menina de 7 anos. Ela era bastante ansiosa. E ela veio porque estava com algumas dificuldades de aprendizagem. E uma das nossas sessões, um dos nossos momentos, ela fazendo uma atividade em cima da mesa lá com alguns materiais, ela parou e escorregou por baixo da mesinha. Não, eu estranhei porque aquilo me surpreendeu a princípio, né? Não sabia o que estava acontecendo, estava tudo indo tudo bem. Eu me abaixei, conversei um pouco com ela, perguntando assim, o que aconteceu, né? Você está aqui embaixo. Assim, é que eu errei. Aí eu pedi para que ela voltasse, lentamente ela voltou, se acomodou novamente, e aí começamos a conversar. O que teria acontecido? Ela errou, mas em cima da mesa havia vários objetos, e entre eles uma borracha, mas parece que ela não se via no direito de errar e apagar. Então, falou assim, não, eu errei, e aí se envergonhou, se intimidou e foi para baixo da mesa. Estávamos conversando sobre a geniosa ideia de quem criou a borracha. Foi uma pessoa que simplesmente observou que num mundo como o nosso, onde nós, seres humanos, erramos o tempo inteiro, uma borracha poderia ser muito útil. Você não concorda? Que bom que inventaram a borracha. Daí para frente ela começou a se permitir e usar a borracha. Na semana seguinte, a mãe dela me disse assim, eu não sei o que aconteceu, mas ela sempre perdia a borracha. E essa semana, a primeira coisa que ela verificava se tinha uma borracha no estojo. Olha que coisa fantástica. Essa criança descobriu que ela podia errar e consertar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É isso mesmo. Nós erramos, consertamos. Erramos, pedimos desculpas. Nós podemos fazer isso. Não há problema nisso. Então, para que cobrar uma criança no aprendizado com tanta ferocidade só porque ela errou? E a gente também já errou tanto e continuamos errando, não é? Então, acho que precisamos aprender a ser flexíveis conosco mesmo, né? E depois também expandir isso para quem está à nossa volta. Uma outra dica, a número 4, descubra a trilha do raciocínio. Isso tem uma questão importante aí. Como é que uma criança, quando está aprendendo, ela está pensando? Eu não posso partir no pressuposto de que ela sabe aquilo que eu também sei, se eu já passei e ela não passou por algumas experiências. Vou dar um exemplo simples de verificação. Uma conta de multiplicar. Você pega e dá uma conta de multiplicar. Aí ela te diz, não sei. Bom, pode ser que ela saiba, mas ela esteja com medo, com receio, intimidada, ansiosa e prefira dar uma escorregada e dizer, não sei. Bom, mas vamos dizer que não seja o caso. Você vai ter que retroceder um passo, correto? Volta lá na soma. Por quê? Porque multiplicar é o mesmo que somar algumas vezes. Então, você pega, como é uma criança, é sempre bom trabalhar com material concreto. Existe um material muito bom para isso, chamado material dourado, muito usado em muitas escolas,
que são pequenos cubinhos que dá para você fazer bastante contas de somar, principalmente com ele, é para você ensinar unidade, dezena, centena e milhar. Mas caso você não disponha, também isso não é problema. Você pode utilizar feijão, pedrinhas, clipes, o que você tiver na mão que sirva para segurar, seja concreto. E aí você faz as mesmas contas de multiplicar que você deu lá, por exemplo, 3 vezes 4, monta pequenos montes de 4, né? Constrói lá com ela, montes de 4, montes de 3, faz a soma e depois faz essa relação com a conta de multiplicar. Ela sai de uma coisa chamada concreto e vai para o abstrato, mas ela assimila, com toda certeza. Então, descobrir a trilha do raciocínio, basicamente é isso. É saber por onde eu tenho que começar. Eu vou avaliando, vou verificando, de repente eu pego lá uma lacuna, um conteúdo que ainda não foi assimilado e pronto, começo por ali. Vamos agora à nossa quinta e última dica. A ansiedade. A ansiedade hoje, assim, é fato corriqueiro. Só ficamos ansiosos por um monte de situações. Crianças também passam por muitas ansiedades. Momentos de prova, momentos de separação de pais, medo de apanhar na escola, quando sofrem bullying. Tem uma série de momentos que são muito difíceis para a criança. E uma criança com ansiedade, ela bloqueia o raciocínio. A ansiedade, ela prejudica nossa forma de pensar e não permite que eu avance nisso. Recebemos para atendimento um garoto de 8 anos que estava sendo considerado hiperativo porque ele não parava. E de fato foi o que aconteceu. Ele veio e durante 50 minutos, que era o nosso atendimento padrão, ele saía no mínimo 3 vezes. 2 para o banheiro, 1 para tomar água, às vezes eu revezava isso. Então foram assim 2 meses nesse ritmo. Daqui a pouquinho, posso ir ao banheiro? Posso tomar água? E saía. E de fato, durante a própria atividade, ele tinha uma certa dificuldade para se concentrar. Aos poucos, à medida que fomos conhecendo sua realidade, sua história, nós começamos a perceber que ele tinha uma certa inquietação, separação dos pais. E aquilo o deixava muito ansioso, porque ele ficava se perguntando, quando eles se separarem, com quem eu vou ficar? Como é que eu vou escolher isso? Eu não quero escolher. E ele levava isso para a sala de aula. Só que chegava na sala de aula, essa ansiedade vinha e ele extravasava, correndo, pulando, importunando um, importunando o outro. Era assim que ele fazia. Como nós conversamos sobre isso, a partir do 2º mês, 3º mês em diante, ele começou a diminuir. Ele começou a sair uma vez só. Depois de 5 meses, mais ou menos, o tratamento dele levou 8 meses ao todo, ele não saía mais e estava calmo, estava aprendendo. Então vejam, a criança, ou nós também adultos, quando estamos diante de um quadro de ansiedade, isso vai nos dificultar muito a maneira como nós vamos estar aprendendo. Eu trouxe essa história com um certo propósito, um certo objetivo. Muitas pessoas ligadas à educação e também à área de saúde, quando vê uma criança que não para, às vezes vem um pensamento meio automático, olha, vamos dar um medicamento que ela sossega. E vai lá e dá o medicamento. Então, está havendo assim, uma quantidade muito grande de medicamentos para situações que não exigem medicamentos. Claro, tem algumas que são diagnosticadas e precisa de fato, mas precisa ter cautela, precisa ter critério para estar avaliando e não ficar dopando uma criança sem necessidade. Bom, por hoje ficamos por aqui. E se inscreva-se aqui no meu canal, agora no finalzinho tem aí um ícone com a minha foto, você pode se inscrever e passa a receber vídeos diretamente. E também, se você preferir ter o texto desse vídeo, está ele no meu blog, estou deixando aqui um endereço e você pode consultá-lo lá também. Até breve.